Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu estou trazendo mais um vídeo polêmico, eu diria de certa maneira, que é falar sobre mais um problema do campo psicanalítico que tem se apresentado e tem transcorrido nos últimos anos. Também, como eu já falei sobre o lacanismo, mas também como um diagnóstico que tem acontecido na comunidade psicanalítica, chamada de responsabilidade subjetiva. Eu tenho quase certeza que se você já tem um pouco de bagagem na clínica psicanalítica, algumas leituras, você vai já ter esbarrado nesse problema, sem saber que tem esse nome. A responsabilidade subjetiva é uma questão não apenas lógica, mas também epistemológica, bastante delicada e bastante problemática. E sem a gente perceber, ela atravessa a psicanálise e favorece certos discursos, certas condições, certas vivências que têm ocorrido. A responsabilidade subjetiva, ela também é uma decorrência de um certo fracasso, na minha opinião, de tentar entender alguns conceitos psicanalíticos a partir de uma distinção entre Freud e Lacan e também a gente pensar a condição ética do nosso trabalho, e também é algo bastante delicado. Mas então, Alexandre, o que é a responsabilidade subjetiva? É uma espécie de discurso, digamos assim, que coloca de forma direta ou indireta de que o analisante, o paciente, a pessoa que vai iniciar ou realiza uma análise, deve se responsabilizar pelo seu inconsciente, deve se responsabilizar pelo seu sintoma, pelo seu sofrimento. E aí, talvez isso já fique mais claro para vocês, é uma ideia de que o analisante ele tem que pagar pelo seu sintoma, ele tem que bancar o seu desejo, ele tem que ser ativo aonde ele se diz passivo e quando ele está sofrendo, ele tem uma certa satisfação, quando ele está não conseguindo sair de uma posição, de um lugar, ele está ali porque ele quer, de uma forma ainda inconsciente, ele tem um prazer com isso e também ele está favorecido nesse campo e não quer mudar. E como alegação, frente a isso, é que a clínica psicanalítica seria supostamente uma clínica do real, uma clínica da responsabilidade, uma clínica em que o analisante tem que ser convocado a ter algo ativo. E aquilo que acontece ou deixa de acontecer é de responsabilidade, no sentido de culpa mesmo, daquilo que está acontecendo com o analisante em sua vida. O que é algo bastante problemático, mas nós encontramos teses, nós encontramos livros que tratam disso e que a condução e a direção da cura, inclusive em psicanálise, é uma cura baseada na responsabilidade, que gera uma série de problemas em várias esferas e também uma dificuldade de a gente poder pensar algumas alternativas, algumas outras questões e até mesmo leva a isentar os psicanalistas de uma certa responsabilidade. Se a análise não anda, é porque o analisante não quer. Se a análise não anda, é porque o analisante não quer, porque é ele que direciona a análise. Se uma análise não gera efeitos, é porque ele não quer mudar. É porque ele não está bancando o lugar dele, ele não está bancando o desejo dele. Então, é uma clínica bastante agressiva, uma clínica que, de certa forma, gera uma certa forma, inclusive, na minha opinião, uma certa violência contra os pacientes. A responsabilidade subjetiva, ela é em decorrência também de uma certa leitura bastante problemática, na minha visão, das noções de sujeito, lacaniano, de inconsciente, lacaniano, de desejo lacaniano e até mesmo de contemporaneidade, o que leva a gente a achar que a gente está falando de termos, por exemplo, tridimensionais, estão ligados a pessoas. O Freud, como vocês já devem saber, ele trabalhava com a ideia de indivíduo. E o Freud tinha algumas prerrogativas bastante impositivas e bastante problemáticas sobre a condução das análises. Porém, quando Lacan ele faz essa passagem e eleva a condição de sujeito, né, como produto da cadeia significante, a gente sai dessa passagem de elementos tridimensionais e passa para elementos bidimensionais, passa para elementos topológicos e mais do que isso para elementos discursivos do trabalho analítico. Portanto, não tem como a gente dizer que o analisante seria responsável. Ele não pode ser responsável, né? É a ideia de você querer dizer que ele ganha com o sofrimento dele, o que é algo irracional, é algo ilógico.
ainda que existam textos ligados ao masoquismo, a gente não pensa a partir desta lógica. Porém, isso é algo que é naturalizar nosso campo e, inclusive, gera muitos problemas, porque a verdade é que, com essa ideia de responsabilidade subjetiva, a gente facilita, de certa maneira, não pensar a responsabilidade dos analistas na condução das análises e, mais, implica uma ideia de individualização, que é algo apenas do indivíduo. Se ele quisesse, né, ele poderia resolver isso. Né? E é algo terrível, porque a gente está pensando na ideia de que, olha, se ele quer, se ele tem força bastante, ele conseguiria sair. Como muitas vezes a gente encontra de outras maneiras, as pessoas falando que se ele acredita, ele vai conseguir, se ele tem fé, ele vai conseguir. E essa não é uma prerrogativa da psicanálise. A psicanálise justamente tenta trabalhar com a ideia de que o sujeito inconsciente, né, o sujeito que é efeito da cadeia significante, ele fala, ele pensa para além daquele que é pensado. Né? O analisante ele já é afetado pela cadeia discursiva. O que nós intervimos, aonde nós intervimos, é no discurso. Então é muito menos você querer ser grosso, incisivo com o nosso analisante e efetivamente pensar muito mais uma condução para pensar o que acontece. O que acontece com essa cadeia significante, que produz esses sujeitos, que faz com que esse sofrimento ocorra. Então, onde eu quero chegar é que esses movimentos que a gente vai encontrar em vários autores, né? A gente vai encontrar em vários autores em momentos diferentes, na verdade, tem uma certa falência em tentar entender o conceito de sujeito e também as diretrizes de uma análise. Quem é responsável pela análise é o analista. Lacan diz isso num texto chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Então, a questão de uma condição de uma análise é muito mais responsabilidade do analista e ele buscar formas de resolver isso, pensar a teoria psicanalítica e muito mesmo por parte do analisante. Quando se há esse movimento de responsabilidade subjetiva, é como se estivesse jogando a responsabilidade do sucesso ou fracasso da análise no analisante, o que é um absurdo. Por quê? Quem é responsável, quem é o criador, quem é o facilitador, quem é o agente, o profissional, inclusive, desse processo é o analista. Então, é da nossa parte pensar esses problemas e esses movimentos que estão ocorrendo dentro e fora da psicanálise. É uma certa tentativa, inclusive, de individualizar aquilo que não é possível ser individualizado, que é a questão do inconsciente, a questão dos efeitos do discurso e da questão também da aplicação da psicanálise em si. Então, pessoal, estou deixando aqui algumas provocações para vocês. Vou deixar no link da descrição 2 artigos que foram apresentados pelo Eldenstein, inclusive na versão em espanhol e em português sobre esse tema. Dê uma olhada, que eu acho que é bastante importante, para até vocês poderem pensar nos autores que a gente tem trabalhado e utilizado como referência na clínica psicanalítica hoje no Brasil e que levam isso a muitos problemas. Porque certos problemas que afetam a clínica psicanalítica não são um efeito da psicanálise. Por exemplo, discursos neoliberais, discursos que responsabilizam as pessoas, né? Discursos que não mobilizam a questão do social, a questão das relações desse meios e nos meios capitalistas. Então, é para a gente pensar o que a psicanálise diz e o que pode fazer em relação a isso também. Mas deixe seus comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. E eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.